Boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Hoje no Terra Fértil a gente quer falar um pouco sobre Bíblia e atualidade. E o papo de hoje vai ser sobre dicotomia, né, ou tricotomia. São duas ideias bem interessantes que não são novas, já faz muito tempo que estão sendo ventiladas. E a filosofia, ela falou muito sobre a dicotomia. Então, muitos filósofos, né, estudaram isso, conversaram, discutiram sobre essa questão da dicotomia do homem ser composto pelo corpo, não é, e pela alma. E Descartes foi um cara que ele explorou bastante essa ideia, né, e ele propôs o dualismo das substâncias. Então, ele separa a alma, né, a alma seria do mundo do pensamento, da liberdade e da vontade. E a matéria, que é o corpo, seria do mundo da extensão, do determinismo e da passividade, ok? Então, a dicotomia ela funciona mais ou menos assim, né? Ela é composta pelo corpo, que é a matéria, e a alma, que é a vontade, o intelecto e os sentimentos, certo? Mas a gente quer se deter hoje, né? Não na dicotomia, mas sim na tricotomia, né? Porque nós acreditamos que Deus nos fez dessa forma, tricotômicos, né? Nos fez, não é composto de corpo, alma e espírito, tá? Mas da onde que saiu isso? Então, eu queria convidar vocês para nós estarmos visitando lá Gênesis no capítulo 2, no versículo 7, que fala quando Deus ele formou o homem e dá uma ideia para nós de como que isso aconteceu. O texto fala o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, nós temos aqui três elementos, né, que é o pó da terra, o fôlego da vida e a alma vivente. Então, baseado nesse texto aqui, nós chegamos à conclusão que Deus ele nos fez com o corpo, com a alma e com o espírito. O corpo ele foi composto, né, do pó da terra. O Deus faz um boneco de barro lá, como a gente conhece a história, que está em Gênesis. Depois disso, ele sopra na narina do homem, né, que dá o fôlego da vida, e ele se torna, né, uma alma vivente. Então, assim, um exemplo que eu acho que talvez a gente consiga mais ou menos entender essa questão, né? Acho que todos nós já passamos por isso, ou se não passamos, conhecemos alguém que já passou, ou já vimos, né, algumas pessoas fazendo isso, que é um velório, né? Então, no velório ali, as pessoas estão com o seu ente querido ali, que faleceu, com o seu amigo, enfim, né, conhecido, e a pessoa está ali sendo velada e nós temos um corpo ali. E esse corpo, né, ele é a identidade visual da pessoa. Então a gente olha para o corpo, identifica, ó, esse corpo é do fulano de tal. Mas o corpo está imóvel. Se for pensar ali, né, os sentidos deveriam estar ali, né? Então, ele deveria poder andar, deveria poder tocar, se movimentar, enxergar, ouvir, enfim, mas ele não consegue, por causa que não é apenas o corpo está ali, apenas uma parte está ali, a alma e o espírito não estão mais naquele corpo, apenas o corpo, ok? E a tricotomia ela funciona dessa forma, diferente da dicotomia. Então, nós temos um elemento muito importante que é o espírito, a alma e o corpo. Então, né, pensando na alma, ela é parecida com a dicotomia, porque ela também é composta da vontade, do intelecto e do sentimento. E o corpo, né, ele é a matéria, não é a nossa matéria, aquela nossa identidade visual. Não é? E o corpo ele tem uma função ah, muito importante, por causa que ele é a ferramenta que nós usamos para expressar nossa alma. Então, quando a gente está, né, com vontade de fazer alguma coisa, comer alguma coisa, ou ir a algum lugar, a gente usa o nosso corpo para poder, né, chegar até esse lugar. Não é? Também nosso intelecto ele é expresso através do nosso corpo. Nós conseguimos verbalizar, nós conseguimos, né, gesticular aquilo que nós queremos, né, através do intelecto com o nosso corpo, né? E os sentimentos também são expressos através do corpo, sentimentos de tristeza, de raiva, de alegria, de desânimo, né, de euforia, enfim. E o nosso espírito, né, ele é, né, o nosso sinal de Wi-Fi, né, digamos assim, né, para nós nos conectarmos com Deus.
Então, nós nos conectamos com Deus através do nosso espírito. Então, o espírito é um componente muito importante, né? Nós somos seres espirituais, e isso é uma coisa assim que não tem como negar, né? Nós somos seres espirituais, nós temos que ter esse contato com o divino, né? Seja ele Deus ou seja ele qualquer outro tipo de entidade, mas nós sentimos a necessidade de estar conectado, ou seja, com a natureza, enfim. Mas nós que cremos na Bíblia, nós que cremos em Deus, o nosso espírito ele nos conecta com Deus, ok? Mas o que a Bíblia fala sobre a tricotomia? Né? Nós vimos que a dicotomia nós temos todo o embasamento teórico da filosofia e, aqui na tricotomia nós temos um embasamento, né, teórico no que a Bíblia nos relata, certo? Então, aqui em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, a Bíblia nos fala que o próprio Deus de paz nos santifique completamente, e o vosso espírito e a alma, o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos, né, o autor aos Tessalonicenses, ele nos fala claramente sobre o espírito, a alma e o corpo. E, e ele nos dá esse conselho, né, que sejam plenamente conservados incorruptíveis. Então, aqui dá a ideia que nós podemos corromper tanto o nosso espírito, como a alma, como o nosso corpo. Então, a gente precisa tentar perceber isso, ficar esperto, ligado, né, nessas questões, que elas são muito sérias. Ok? Aí tem outro texto aqui, que é em Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão do espírito, da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção dos corações. É interessante que, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela consegue fazer algo que a neurociência não conseguiu fazer até hoje. Os neurocientistas, eles não conseguem achar a alma, de fato. Ali, quando o Descartes fala da questão da glândula pineal ali, que seria, né, a conexão, né, nesse receptáculo que seria o corpo, mas na verdade, né, isso não tem assim, né, uma certeza assim, dizer, é dessa forma, é nessa glândula ali que está, né, contida toda a alma, né? Na verdade, nós não temos essa afirmação, né? E a alma não é algo que seja palpável, seja medida, seja vista assim a olho nu com algum tipo de equipamento. Mas a Bíblia ela consegue fazer isso, né? Fala aqui, diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até dividir a nossa alma, o espírito e as juntas e medulas que faz parte do nosso corpo. Então isso é algo fantástico, né? E fazendo isso ela consegue discernir quais são os pensamentos e intenções do coração. Então a forma que a Bíblia ela usa para nos vasculhar, nos conhecer, nos entender, né? A forma que Deus faz isso, né? É assim, né? Separando a alma, o espírito e o corpo. Agora, como isso que acontece é algo fantástico que eu não sei dizer para vocês, mas que a Bíblia está falando que acontece é porque, de fato, ela acontece, ok? E que a Bíblia fala para nós sobre a questão do espírito. Vamos lá, vamos ver? Então, em Romanos 8:16, fala que o espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja bem aqui o espírito, né, o primeiro espírito ali, ele está em letra maiúscula e o segundo está em letra minúscula. O que isso quer dizer? Que quando o autor, aqui Paulo, que escreve aos Romanos, a carta aos Romanos, está falando, o primeiro espírito é o espírito de Deus e o segundo espírito é o nosso espírito. Então é muito interessante pensar em relação a isso, porque não é, nós temos algo de Deus em nós. Nós temos uma parte de Deus em nós aqui, que é o Espírito, né? E é o Espírito de Deus, juntamente com o nosso Espírito, que nos dá essa certeza, né? Do que nós realmente somos filhos de Deus. Eu fico pensando nisso, e aí eu penso nos meus filhos, né? Eu e a Liné, a gente tem a Nath e o Tuco, a Nathaniel e o Leandro Arthur, são nossos filhos,
E é interessante ficar observando eles, porque às vezes a Nath ela faz algumas coisas que é ali, né, escritinha assim, e outras vezes ela faz algumas coisas que a gente olha assim, puxa vida, mas fez agora igual o Marcelo, igualzinho. E a mesma coisa o Leandro Arthur, né? O Leandro Arthur às vezes faz algumas coisas assim impressionantes que é igual a mãe dele, né? E geralmente quando ele faz alguma coisa que não é tão impressionante assim, é igual é igual o pai dele. Mas são características nossas, né? Características que eles têm, que tem a ver com a gente. Então, porque são nossos filhos. E isso é uma das coisas que testifica que eles realmente são nossos filhos, né? Então, pensando em relação a isso, que nós temos partes de Deus em nós, e algumas coisas testificam, né? Que nós somos filhos de Deus, então a tendência é que nós sejamos parecidos com Deus, né? Porque nós temos partes de Deus em nós. Nós temos algumas coisas que nos identifica com Deus. E isso é muito interessante, né? E nós vamos ver mais para frente algumas coisas bem interessantes a respeito desse assunto, ok? Em João 4, do 23 ao 24, fala também algo bem interessante, que é uma afirmação que João ele faz. Ele fala o seguinte: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Que nós vimos novamente a palavra espírito, né, duas vezes letra minúscula, que se refere ao nosso espírito, e uma em letra A maiúscula, que se refere ao Espírito de Deus. E o interessante é que quando a gente observa aqui, João ele faz uma afirmação dizendo que Deus é Espírito. E é interessante, porque, né, ele volta a afirmar, né, o que o Paulo escreve lá a Romanos, dizendo que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, Deus, ele é Espírito. Então, a forma que nós temos de nos comunicarmos com Deus é através do Espírito. Certo, gente? Ok? E o que a Bíblia fala a respeito da alma? Né? A Bíblia fala em Salmos 42:5, o salmista era um cara bem assim, bem almático, né? Bem questão de sentimentos, assim, e tal, se expressava muito o que ele estava sentindo no momento, alegria, tristeza, raiva, enfim. E ele fala, né, no Salmos 42:5, que ele fala: porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Então, aqui o salmista fala que a alma dele está abatida, está perturbada, né? Então, é uma é uma evidência clara, né, de que a alma ela tem essa questão dos sentimentos, essa questão das emoções, né? Então, ela faz parte de nós e aqui, né, ela se expressa dessa forma. E se nós formos pensar aqui, a gente for tentar, né, ver a situação, como será que o salmista estaria neste momento? Será que ele ia estar falando que a alma dele está abatida e perturbada, saltitante, não é? Dançando? Não, né? Então a expressão que vai ter, a expressão corpórea, que é a ferramenta que expressa a alma, né? É de abatimento, de tristeza, né? De embotamento, assim, do negócio. Então isso é interessante de se pensar, né? Na expressão da alma no nosso corpo, ok? Aqui em Mateus 26:38 é um texto fantástico, não é? Que é onde Jesus, né? Jesus que era 100% homem e 100% Deus, ele se expressa de uma forma assim muito assim humana mesmo, né? Muito pesada, assim, muito, né, angustiada. Ele fala assim no texto: então lhe disse, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Esse texto é lá quando Jesus já sabe que, né, está perto dele ser entregue e ser preso e ter que enfrentar
todos aquele julgamento, os açoites, né, a humilhação, enfim, tudo que ele enfrentou e chegar até a cruz, né? Ele sabia de tudo que ia acontecer, ele sabia que um dos seus amigos viria e iria trair ele com um beijo, né? E ele sabia disso, ele sabia de todas as questões, e ele está angustiado, ele está triste, né? Isso mostra a humanidade de Jesus, né? 100% Deus, 100% homem, dizendo, olha, eu estou triste, triste, a tristeza ela está tão grande, está tão profunda que parece que eu vou morrer, né? E aí ele pede, né, assim, pô, fica comigo, que me faz companhia. E quando eu vejo esse texto assim, eu olho a situação que nós estamos vivendo hoje, eu penso que muitas vezes nós chegamos muito perto disso do que Jesus sentiu. Eu não me atrevo a dizer que nós já sentimos o que Jesus sentiu, porque o que Jesus sentiu é algo assim que é imensurável, não tem como a gente medir, não tem como, eu pelo menos não consigo, não é tentar dizer, olha, Jesus sofreu esse tanto, não tem, é uma coisa assim que excedeu a todos os limites que a gente possa imaginar. Mas muitas vezes nós estamos muito tristes, com uma dor, uma angústia, uma tristeza profunda, algo ruim, aquele aperto, aquele negócio no peito, né? E às vezes, em vez da gente pegar e tentar compartilhar com alguém, conversar com alguém, procurar ajuda, nós acabamos nos afastando cada vez mais. E quando a gente faz esse movimento de se afastar das pessoas, de não querer buscar ajuda, de não querer conversar a respeito do assunto que está nos entristecendo, que está nos deixando dessa forma, nós somos levados para um lugar muito perigoso. E esse lugar ele pode ter uma consequência assim horrorosa para a nossa vida, né? Nós podemos ficar num estado de depressão profunda, nós podemos ficar, né, num estado de querer a, a desistência da vida, da existência, né? E não são poucos que acabam ainda cometendo, né, uma violência contra a vida. Então é muito perigoso. Quando a gente chega numa situação que a gente está com a alma entristecida, com essa dor, com essa sensação, com esse negócio assim no peito que parece que vai morrer, que a gente possa seguir o conselho de Jesus, né? Fazer como ele fez, procura os amigos, mesmo que esses amigos às vezes parecem que não estão legal, não estão assim muito bem, estão bem, mas procura, tenta falar, não é? Nos procure também, está assistindo talvez agora, né, o estudo e tu te encontra nesse estado, manda um WhatsApp para a gente, manda no Messenger do Facebook, nos liga, né, diz, ó, preciso conversar, nós estamos aí, vamos conversar. A gente entende essas questões e não tem problema nenhum sentir isso no coração, sentir essa tristeza, sentir essa dor, sentir esse desânimo, né? Isso é normal da existência humana. Jesus vivenciou isso enquanto ele estava aqui na Terra e era humano que nem nós. Ele se entristeceu muito, e não somente essa vez, mas muitas outras vezes, né? Jesus chorou em algumas situações, né? Chorou olhando para Jerusalém, chorou na morte de Lázaro. Então a gente precisa entender essas questões, não é? E saber que nós somos humanos e que Deus colocou uma alma em nós, uma alma que tem sentimentos, uma alma que fica abatida, uma alma que se entristece, uma alma que se perturba, não é? Isso é algo nosso, isso é algo, né, que faz parte de cada um de nós. Nós precisamos sim pedir ajuda, nós precisamos sim falar com Deus, falar para Deus sobre essas questões, né? Dizer, olha Deus, eu não estou legal, estou triste, estou sentindo uma dor que eu não sei de onde que está vindo, uma tristeza profunda, né? Um sentimento até de morte, de desespero, de desistência de vida. Estou pensando até em pegar e cometer assim uma violência contra a minha própria vida, tentar contra a minha própria vida. Fala isso com Deus, conta isso para Ele, pede ajuda, pede ajuda para Jesus, Ele vai te entender. Jesus passou por essa situação, né? Ele sabe o que é isso, o que é estar só. Ele sabe o que é, né, virarem as costas, né? Todos virarem as costas para ele. Ele sabe disso, ele sabe o que é estar numa situação que parece que não tem saída. Mas eu quero te dizer que tem saída sim.
E Jesus é essa saída. Ele que pode, né, restaurar o coração, ele que pode, né, tirar essa dor, tirar esse peso, ele que pode, né, ajudar a vencer e enfrentar o que precisa ser enfrentado, né? Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus, depois da situação, ele enfrenta tudo, ele vai a julgamento, ele aceita uma sentença que é imposta a ele, que não é dele, que é minha, que é tua, que é a sentença do pecado, que é o peso do pecado, não é? Que é ele assumir esse pecado. E Isaías fala, o profeta Isaías fala que ele assume esse papel, ele se fez pecado, ele se fez maldição, para que nós pudéssemos hoje, né, ter perdão dos nossos pecados. Então Jesus, ele fez isso, ele enfrentou uma situação de forma injusta e muitas vezes nós somos injustiçados. Então fala isso para ele, ele sabe o que é ser injustiçado, ele sabe o que é ser esbofeteado sem nenhuma razão. Ele sabe o que é, né, ser humilhado sem necessidade. A principal acusação de Jesus dizia respeito à essência dele, né? Que era o rei dos judeus. E Jesus, de fato, ele era o rei dos judeus, não só dos judeus, mas de todos nós, de todos nós. E ele é punido e morto por essa verdade que era dele, o traje da verdade, né? Se aqui era mentira, que não era verdade, não, era verdade, ele é o rei dos judeus. Ele foi morto. Então fala para ele que ele sabe disso. Ele pode te ajudar. Certo? Vamos lá no corpo, então. O que a Bíblia fala sobre o corpo? A Bíblia fala que o corpo volta para a terra, como o era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então, quando nós morremos, né, voltando àquele exemplo do velório lá, o corpo está ali, então a nossa identidade visual, né, se as pessoas nos identificam pela nossa identidade visual, que é o nosso corpo. Então, se alguém te vê na rua, vai gritar o teu nome, porque eles conhecem o teu corpo, eles sabem como é o teu rosto. Aquele lá é o fulano de tal, né? E no meu caso, assim, quando alguém quer falar alguma coisa, tá difícil, né? Te vira um pouco de referência, assim, né? Fala, olha aquilo ali, ó. Tá vendo ali? Não, não tô vendo, não, mas olha ali, ó, aquele negócio perto da árvore. Mano, não tô vendo, não, mas aquele negócio é azul, mas não tô chegando. Olha ali aquele gordinho, careca, baixinho ali, ó. Tá vendo ele? Ah, tô vendo, que é o meu caso, né? Gordinho, careca, baixinho. Tu vira referência, né? Por causa da tua identidade visual, né? Do teu corpo. Ali, aí a pessoa olha, não, agora eu tô vendo. Então, isso é uma característica nossa. Então, esse corpo, ele fica aqui, né? Esse corpo, depois que a gente morre, ele acaba apodrecendo, ele acaba se decompondo e ele some, ele desaparece. Não é, não consegue mais achar essa carne aqui, né? Mas a Bíblia fala que nosso espírito ele volta para Deus. Então o espírito não fica no corpo, como, né, alguns filósofos antigamente falavam que o corpo era o receptáculo da alma, então o corpo não poderia ser violado porque a alma estava ali, né, presa naquele corpo. Não, na verdade não. Não, quando nós morremos, o nosso corpo, né, o nosso corpo fica ali, mas a nossa alma ela volta para Deus. Então a alma não fica vagando por aqui, né, não fica, né, solta por aí. Então a alma tem o lugar para onde ela volta. A alma ela volta para Deus. Desculpa, o espírito ele volta para Deus, certo? Ok? Aí nós temos aqui o texto em Hebreus, no 9:27, que fala e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Então, o homem, ele vive uma vez só. Então, todas as pessoas, elas nascem, elas vivem um período aqui na Terra, né? O que separa o nascimento da morte é um tempo, e esse tempo, esse período de tempo, nós não sabemos quanto tempo que é, né? Eu agora, né, vou estar completando 44 anos, então o meu período de tempo até agora foram 44 anos, né? Mas não sei se 44 chegarás, de 44 não passarás, isso eu não sei, depende de Deus, Ele que sabe, mas uma coisa é certa, depois que eu morrer,
não voltarei mais, o meu corpo vai ficar aqui, né, e ele vai acabar apodrecendo, vai acabar se decompondo, o meu espírito vai voltar para Deus, e a alma depende, né, de como que eu me relacionei com Deus aqui, como que foi a minha vida aqui, vai determinar se eu irei passar a eternidade juntamente com Deus ou separado de Deus, né? Mas esse é um papo para outro dia, ok? E temos aqui o Lucas 23, 46, que fala que Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, Jesus não é também experimentou a morte, ele morreu, né? Como todos nós vamos morrer um dia, né? Mas Jesus tem algo diferente de nós, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Então, o processo da qual nós vamos passar, né, Jesus já passou, ele já morreu e ele ressuscitou, teve o seu corpo glorificado e voltou para Deus, ok? Nós ainda não. Nós ainda permanecemos aqui, nosso corpo permanece aqui e só vamos passar por esse processo da qual Jesus passou quando ele voltar. E alguns, né, não irão morrer se estiverem vivos quando Jesus voltar, vão passar pelo processo direto sem experimentar a morte, né? Vão ir direto. Ah, mas aí, Marcelo, e os que já não ressuscitou gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi curado e tal, tá, mas e aí? As pessoas que foram curadas, as pessoas que foram ressuscitadas, elas não morreram? Todos morreram, né? Lázaro, que é um dos mais famosos que tem, né? Todo mundo conhece a história de Lázaro ali. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro não morreu? O Lázaro continuou por aí? Claro que não. Não continuou, ele morreu. Então todos nós vamos passar por esse processo. Todos nós vamos morrer, né? Jesus também passou por esse processo. Ele experimentou a morte. Certo, gente? Então, era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês, para a gente poder entender, né, como que acontece, né, como que a gente crê, né, cremos na Bíblia, nós cremos na tricotomia, né, então nós cremos que o homem ele é composto de espírito, de alma e de corpo, e que cada um deles tem uma característica, né, bem interessante, bem especial, bem peculiar, né? O espírito, nós nos comunicamos com Deus, a alma, nós estamos ligados às nossas emoções, ao nosso intelecto, né? E nosso corpo é o que expressa a alma, ok? Nós vamos estar conversando no decorrer, né, das semanas de uma série de mensagens. A ideia é separar cada um deles, né? E falar um pouco sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Nós nos encontramos a semana que vem. Qualquer dúvida aí, manda um WhatsApp, nos liga, né? Ou escreve no Messenger do Facebook, manda a tua dúvida para nós, vamos bater um papo, vamos conversar um pouco sobre as questões bem interessantes, tá bom? Estamos abertos e esperando vocês, certo? Então, um beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Vou falar sobre a Bíblia. Uma casca de coisa bateu na minha garganta. Desceu. Que droga.